Ele não era apenas um médium, ele era sim um amigo da humanidade. Um servidor incansável do bem. Divaldo Franco partiu deste mundo aos 98 anos de idade. Mas o legado dele, esse sim, nunca irá partir. Hoje, neste vídeo, nós vamos contar a linda e inspiradora trajetória desse espírito missionário. Se essa história tocar o seu coração, curta o vídeo, se inscreve no canal e vem conosco nessa homenagem cheia de amor, de saudade e de gratidão. Divaldo Pereira Franco nasceu em 5 de maio de 1927 em Feira de Santana, na Bahia. Filho de pais simples, cresceu em um lar onde a fé era silenciosa e a dor constante. 13 de seus irmãos desencarnaram ainda crianças. A dor da perda se tornou companheira precoce e, aos poucos, ele começou a ouvir vozes, ver espíritos, sentir presenças. Era o início da mediunidade. Mas, sem compreensão, o que poderia ser dom virou um tormento. Divaldo entrou em crise. Pensou até em tirar a própria vida. Mas Deus tinha um plano. E como ele sempre faz, colocou luz no caminho. Aos 17 anos, Divaldo conheceu então o Espiritismo. E então tudo fez sentido. Os fenômenos, as dores, as perdas, tudo passou a ter propósito. Tudo se transformou em missão. O encontro com Joana de Ângeles. Pouco tempo depois, ele teria então o primeiro contato com a sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, uma entidade iluminada que o acompanharia por toda a vida. Joana orientou, consolou, inspirou e conduziu Divaldo por uma das maiores jornadas mediúnicas da história moderna. Um médium a serviço da humanidade. Foram mais de 250 livros psicografados, milhares de palestras em mais de 70 países, mais de 20 mil mensagens espirituais recebidas, sempre carregadas de sabedoria, ética e caridade. Traduzidos para diversos idiomas, Divaldo se tornou o embaixador da paz, não apenas do espiritismo, mas da espiritualidade universal. Ele discursou na ONU, foi recebido por líderes de todas as religiões e sempre levou a mesma mensagem. A verdadeira religião é o amor. Não era só nas grandes tribunas que Divaldo falava. Ele falava também com os humildes, com os doentes, com os esquecidos pelo mundo. Seu olhar acolhia, sua voz confortava, sua presença serenava. Mesmo cansado, mesmo doente, ele seguia, como se uma chama interna o impulsionasse a seguir adiante. E era assim, com entrega diária, que ele evangelizava corações sem jamais apontar o dedo, apenas estendendo a mão. A Mansão do Caminho. Mas a sua maior obra talvez não tenha sido escrita, foi construída com cimento, suor e principalmente muito amor. Em 1952, ao lado do Nilson de Souza Pereira, Divaldo fundou a Mansão do Caminho em Salvador. Mais de 40 mil crianças foram acolhidas. Educação, saúde, acolhimento e dignidade para quem não tinha sequer um prato de comida. A mansão se tornou um verdadeiro oásis espiritual e social, onde crianças que antes viviam na miséria passaram a sonhar com um futuro diferente. Ali não se entregava só alimento, entregava-se esperança.
cursos profissionalizantes, biblioteca, atendimento psicológico, evangelização, tudo feito com simplicidade, mas com profundo respeito à dignidade humana. Muitos dos que passaram por lá retornaram anos depois como voluntários, provando que o amor educa e transforma. E tudo isso foi feito sem pedir nada em troca. Divaldo nunca se enriqueceu. Todos os direitos autorais dos livros, as doações e os prêmios que recebeu foram integralmente destinados à manutenção da mansão. Ele não falava apenas de caridade, mas de fato ele vivia a caridade. O homem por trás do médium. Mas por trás de tantas realizações havia um homem simples, bem-humorado, afetuoso. Divaldo gostava de contar piadas, rir com os amigos, caminhar pelos jardins da mansão e lembrar dos causos da juventude. Nunca se considerou um santo. Sempre repetia: sou um espírito em evolução, cheio de imperfeições, mas com desejo sincero de servir. E foi assim, com humildade, que conquistou o coração de milhões. Gostava de um bom café, de ouvir músicas antigas e de observar as pessoas, sempre com olhos de ternura. Tinha um dom raro, o de fazer cada pessoa se sentir importante. Mesmo diante de multidões, ele se dirigia ao coração de cada um, como se estivesse falando só com você. Seus olhos marejavam com a dor do outro, e a sua voz se firmava com doçura para consolar e nunca para julgar. A despedida do mundo material. Divaldo desencarnou aos 98 anos. Seu corpo já não acompanhava mais o vigor do espírito. Nos últimos anos, ele enfrentou problemas de saúde, mas nunca reclamou. Continuou palestrando, escrevendo, amando até onde pôde. E quando chegou o momento de partir, partiu em paz. Segundo o Espiritismo, a morte não é o fim. É apenas uma passagem. E espíritos como o Divaldo não morrem, retornam. Divaldo volta agora à pátria espiritual com os braços abertos dos amigos de outrora. Joana de Ângeles o acolhe e milhares de corações agradecidos o recebem em festa. Sua jornada na Terra está completa, mas a sua presença permanece. Seja nos livros, nas palestras, na mansão do caminho, em cada coração tocada por suas palavras. Hoje, o chamado espírita presta sua singela homenagem a esse espírito missionário, a esse exemplo de fé viva, a esse apóstolo da caridade. Seus ensinamentos continuarão sim ecoando, Divaldo, pode ter certeza disso. Foi inspiração para todos nós. Você agora é parte da história e muito mais do que isso, você é parte da eternidade. Senhor da vida, hoje elevamos o nosso pensamento em gratidão. Obrigado por termos convivido, mesmo à distância, com esse espírito de luz chamado Divaldo Pereira Franco. Obrigado por cada gesto, por cada palavra, por cada lição. Que ele receba agora o acolhimento que tanto ofereceu. Que a espiritualidade maior o envolva em paz, em amor, em luz. E que nós, ainda na jornada terrena, possamos honrar seu legado, vivendo o amor, a caridade, a tolerância e a fé, assim como ele nos ensinou. Vai em paz, irmão querido. A tua luz segue acesa em nós. Que assim seja. E você, já foi tocada pela vida de Divaldo Franco? Deixa aqui sua mensagem. Compartilha conosco aí uma lembrança, um ensinamento, uma emoção.
Vamos manter viva essa corrente de gratidão e amor, principalmente por Divaldo Franco. Faz sentido isso para você? Então deixe esse comentário. Seu testemunho também faz parte dessa história. Caminho na terra com passos de paz, palavras que curam, o tempo desfaz. Semeou amor em cada olhar, um farol brilhante a nos guiar. Divaldo, irmão de alma tão pura, plantou esperança na dor que perdura. Nos corações deixou calor de um mundo mais justo, regado em amor. Gratidão pela luz que você espalhou no palco da vida, sua chama brilhou. A partida é só um voo no infinito. O céu celebra um destino bendito. Entre as estrelas, seu rastro reluz. Na eternidade, a verdade conduz. Fica o legado, o dom da partilha, ecoa no tempo a sua trilha. Nas noites calmas, ouvimos sua voz, um sussurro doce que vive em nós. Divaldo Franco, um coração tão sereno. O mundo é melhor com seu gesto terreno. Gratidão pela luz que você espalhou no palco da vida, sua chama brilhou. A partida é só um voo no infinito. O céu celebra um destino bendito.